Trabalharemos hoje, nesta manhã de domingo, o capítulo 2, a segunda parte. A primeira parte fez parte da decisão de Deus de criar o homem, dando-lhe a condição de imagem e semelhança, para que o homem pudesse assim cumprir as suas responsabilidades. Dá a entender aqui que esse foi o propósito de Deus de criar o homem, na terra. Já explicamos aqui que Deus não criou o homem por causa da sua necessidade de comunhão, porque Deus que é Deus, não tem necessidade nenhuma, certo? Amém? Deus basta a si mesmo. Além de mais, ele já tinha a comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Mas Deus criou o homem para ser glorificado nele, quando o homem, conforme a imagem de Deus que ele ostentava, no sentido bom da palavra ostentar, pudesse cumprir as responsabilidades que Deus lhe outorgou, e assim, somente cumprindo as responsabilidades que Deus nos deu é que glorificamos a Deus. O homem que não cumpre o seu dever para com Deus nesta terra, não é impossível glorificar a Deus. Então, essa foi a primeira parte. E na segunda parte, trata da descrição de como Deus criou o homem e como ele preservaria a vida humana na terra. Essa é a história desse trecho que vai do versículo 4 até o versículo 25. Aqui eu dei o tema prático para as nossas vidas, e o tema prático que eu dei foi: o cuidado amoroso de Deus para com o homem é antigo e continuado. Porque a prática, por que eu falo tema prático? Porque o texto que nós lemos, aliás, a Bíblia inteira, ela vai além das narrativas históricas e até mesmo dos outros gêneros literários, como poesia, quando o autor da Bíblia inspirado escreve aqui uma poesia, atrás daquela poesia, atrás daquele drama, atrás daquele estilo literário, está a parte prática. Então a Bíblia não é simplesmente ler a história. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, não é simplesmente ler a história e gravar, memorizar os versículos. É preciso meditar também, porque qual é a nossa aproximação da Bíblia? Ao aproximar-nos da Bíblia, a gente tem que ler, a gente tem que memorizar, a gente tem que meditar, além de praticar e compartilhar, certo? Só que o próprio meditar já está, quando você começa a meditar, você já está dando oportunidade para a prática.
porque a meditação vai além da narrativa, né? Como diz o hino, da mera letra além, a Ti, Senhor, eu venho a Ti, Senhor Jesus. Então, porque aproximar da Bíblia é aproximar de Deus, do autor da Bíblia. E o autor da Bíblia quer viver a sua vida em nós. E Ele vai viver a sua vida em nós na medida em que nós conseguimos entender a parte prática dos textos bíblicos. Então, por isso, eu dei esse título prático aqui na narrativa da história do detalhamento da história e detalhamento de como Deus fez o homem, né? Amém? Então, o cuidado amoroso de Deus para com o homem é antigo e continuado. Por que ele é antigo e continuado? Porque desfrutou o Adão e nós até hoje o desfrutamos. Porque o nosso Deus é imutável em todos os seus atributos. E o seu atributo bondade e amor permanece eternamente. Amém? Porque Ele é Deus. O cuidado amoroso de Deus para com o homem é antigo e continuado. Esse é o tema de Gênesis 2, 4 a 25, que nós vamos trabalhar hoje. Isso é normal, porque o homem é obra das mãos de Deus, criado à sua imagem. Então, como não esperar que Ele proporcionasse as coisas boas e suficientes para a conservação da vida de sua mais sublime criatura? Foi exatamente o que Deus fez. Esta passagem fornece a base para você confiar na provisão de Deus, pois narra como Deus, desde o início, cuidou com zelo da manutenção e preservação da vida humana na terra. Se Deus assim cuidou do primeiro homem, indica exatamente o que Ele tem feito: cuidado, mantido e preservado o homem que Ele criou e colocou na terra. A mensagem que Deus deseja que você nunca esqueça, que você nunca deixe de confiar é: assim como cuidou de Adão e Eva, nossos primeiros pais, Deus vai cuidar de você também, com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo afinco, de modo que não lhe faltará nenhuma provisão. Responda rápido: quantos anos você tem? Já faltou alguma coisa boa e suficiente para a sua sobrevivência, para a sua perseverança na terra? Nunca faltou. Davi tinha razão quando ele disse: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando eu fui pedir demissão ao meu gerente no banco, porque a igreja estava me chamando para ser pastor auxiliar, ele insistiu comigo: não vai não, Juvenal, você vai morrer de fome. E aqui estou eu, nessa época eu tinha 20 anos, aliás 24, aqui estou eu, vivinho da Silva, com saúde. E se tivesse alguma enfermidade também não tinha problema. Mesmo assim, nós, de qualquer modo, nós desfrutamos até o dia da nossa morte os cuidados de Deus, que é soberano em preservar a vida na terra. E graças a Deus não é só a minha e a sua que somos crentes, o mundo inteiro desfruta disso, os incrédulos, os ateus, os indiferentes, os antirreligiosos, os que não se importam com Deus, os que atribuem as suas conquistas
e sucessos ao seu próprio esforço, nunca atribui a Deus. Também esses desfrutam do cuidado de Deus, porque Jesus disse que Deus faz chover sobre o justo e o injusto, não é isso? Mas uma coisa diferente deve acontecer, e esse é o primeiro ponto. Isso marca a diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, como diz Malaquias. Aí, meus irmãos, o desafio, a mensagem dessa mensagem, a primeira é: como crente, você deve valorizar a vida. Mas quem não valoriza a vida? Não é todo mundo que valoriza a vida. Então, como crente, você deve valorizar a vida, pois a primeira mostra de cuidado, amor, zelo de Deus para com a humanidade foi dar-lhe a vida. Aqui diz o versículo 4: esta é a Gênese. Gênese, como nós trabalhamos, significa começo, início, origem. Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então aqui está falando de toda a criação, desde o primeiro dia até ao último dia. Aí a questão aqui é que Deus criou tudo, tudo no seu pronto e acabado, mas com potencial para o seu desenvolvimento. As plantas foram criadas com sementes, de tal maneira que essa semente seria utilizada pelo homem para lavrar a terra e produzir mais e mais frutas, legumes em geral, frutas e legumes em geral, que é essa questão do agro, a produção do agro, não questão. Mas aí o versículo 5 diz: não havia ainda nenhuma planta nessa época imediata ao dia em que Deus criou tudo, ao último dia em que Deus criou todas as coisas, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então veja, aqui é interessante, muito interessante, uma lição que nós devemos aprender, que vocês já ouviram tanto. Aquilo que é possível ao homem fazer, que Deus já deu sabedoria, já deu orientação, já deu matéria-prima, Deus não faz. Então não fique esperando Deus fazer aquilo que Deus já lhe deu condições suficientes e potencial também suficiente para fazer, Quem não faz a obra de Deus é relaxado, é negligente e omisso, porque Deus já deu trabalho, já deu condições suficientes para nós seguirmos fazendo a obra de Deus. E aqui Deus tinha todo o poder para fazer germinar, nascer, brotar os frutos e a lavoura, e entregar de mão beijada uma lavoura para Adão. Mas não. A questão toda, duas questões tem aqui no versículo 5. As ervas não brotaram ainda, primeiro, porque Deus ainda não tinha feito chover na terra, e segundo, porque Deus ainda não tinha criado o homem, não havia o homem, para seguir com a obra de Deus. É maravilhoso, no livro de Atos, Lucas escreve o começo dizendo assim: eu escrevi o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, essa passagem é interessante e liga com aqui. Deus começa a fazer a obra e dá-nos o privilégio de continuar. Aí é que entra a fidelidade do homem,
Quem é infiel deixa a obra de Deus sem continuidade. E Deus vai pedir conta. Então, você deve valorizar a vida. Por quê? Porque a própria existência e a promessa de chuva aqui já nos indica, né? Mas uma neblina, não havia chuva, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Até aqui é a mesma coisa, não havia ainda nenhuma planta no campo, ainda que Deus fizesse brotar, subir da terra uma neblina, porque ainda não havia a chuva, né? Aqui já é uma promessa de chuva, né? Então o versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente, né? Então, até aqui o versículo 7, para esse ponto aqui. Então, você como crente deve valorizar a vida, pois a primeira mostra de cuidado, amor, zelo de Deus para com a humanidade foi dar-lhe a vida. Então Deus deu a vida aqui, né? Então Deus formou o ser humano. Lá, a primeira descrição do versículo 26 a respeito da criação do homem, Deus simplesmente disse: façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Foi apenas uma decisão. E traçou o propósito pelo qual Deus estava criando o homem, a finalidade para a qual Deus estava criando o homem à sua imagem. Mas aqui no versículo 7 descreve como, né? Deus pôs a mão no pó da terra e então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, agora, por que eu digo valorizar a vida? As pessoas, o homem não valorizou a vida. Vocês notam que logo depois, no capítulo 3, o homem morreu por causa do pecado. Deus nos deu a dádiva da vida. Isso é uma amostra extrema de cuidado e amor do nosso Deus. Mas o homem não valorizou a vida, e eu começo a provar isso logo no capítulo 3, quando o homem pecou, né? Ele não valorizou a vida. Até hoje as pessoas não valorizam a vida. Você acha que quem valoriza a vida se expõe a tantos perigos, como vícios, né? Tantos vícios, como violência, né? Como remédios, né? As pessoas estão se chafurdando no remédio, né? E morrendo, falta de amor uns pelos outros. A ideia é a seguinte: por isso que o grande mandamento é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, porque muitos nem amam a Deus, nem amam o próximo e não amam a si mesmo, né? Porque eles amam a si mesmo, mas de uma forma egoísta, de uma forma errada. Não amam a vida que Deus lhe deu, não zela pela vida. A gente é chamado por Deus a celebrar a vida, né? Deus é vida. Vida, aliás, é um atributo de Deus, até que nós temos esquecido de mencionar. Um dos atributos de Deus é vida. Jesus disse: ninguém tem vida em si mesmo, só Deus tem vida em si mesmo. Por isso que Ele dá a vida. Deus tem vida para dar. E Jesus disse: eu darei vida abundante. Então, é para celebrar a vida e não a morte. Irmãos, a morte é nosso inimigo. Como é que você vai celebrar a morte? Celebrar o seu inimigo. Aliás, um inimigo persistente,
Porque em 1 Coríntios, quando Paulo fala da ressurreição, ele diz que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Então, meus irmãos, a gente tem que celebrar a vida, e os crentes celebram a vida abundante que Deus nos dá. E louvar aquele que disse: porque eu vivo, vós também vivereis. E exaltar aquele que diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente. Amém? Deus nos deu a vida aqui em Gênesis capítulo 2. Deus nos deu a vida. No versículo 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esta vida aqui é física. Mas aí veio o pecado e destruiu a vida física. Sem vida física não há a possibilidade da vida eterna. Aí, graças a Deus, nosso Senhor veio, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e nos deu vida e restaurou a vida, inclusive a vida física, né? Porque quando ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, isso refere também à vida física. Nós devemos celebrar a vida física também. Lembre-se que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. O que significa isso? Que é nossa responsabilidade preservar a vida, celebrar a vida. Aí veio Jesus e restaurou no homem a vida física e lhe deu vida eterna. Aí João 10, 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Então veio Jesus e mesmo em face da força da morte, do poder da morte sobre nós, o nosso grande inimigo, que nós nunca devemos celebrar, nunca devemos nos alegrar, por isso nós choramos quando morre em face da morte, né? Por isso nós ficamos tristes em face da morte. Agora, quando nasce uma criança, eita, é tio, é avó, é avô, todo mundo celebrou e deu parabéns, e tarará, e tarará. Então, meus irmãos, sobre todos esses argumentos e comentários que eu acabo de fazer, vocês concordam que você, como crente, deve valorizar a vida? Porque as pessoas do mundo não valorizam a vida? Amém? E por que eu estou apelando para isso? Porque se eu valorizo a vida que Deus me deu, a vida física e agora também a vida eterna, eu estou glorificando ao meu Deus. Eu estou interessado na glória de Deus que me deu a vida, porque tudo foi feito para a sua glória. Como Deus não tem necessidade de nada, Ele fez tudo para a sua glória. Amém? Aí o segundo ponto aqui, a segunda mensagem dessa mensagem, é que você, como crente, deve desfrutar com gratidão de tudo que Deus lhe dá, pois desde o dia da criação, Deus é quem tem sustentado a humanidade. Ninguém pode nem deve negar isso. Então, desfrute sim, mas com gratidão, porque Deus nos deu tudo, desde o início, né? Por isso que o tema é o amor, o cuidado e o cuidado de Deus é antigo e continuado, né? Porque Deus cuidou de Adão e Eva e tem cuidado da humanidade inteira, e nesse sentido, Deus não faz separação entre crente e incrédulo. Ele tem dado
tudo, tudo de bom e suficiente para a conservação da vida. E nós vamos desfrutar de tudo isso com gratidão, porque desde o início, como diz o versículo 8 a 17, diz que desde o início é Deus quem tem sustentado a humanidade. A vida tem sido preservada, tem sido conservada, porque Deus nos dá o sustento. Agora, uma pergunta que preciso fazer por que Deus não deu uma vida eterna logo de início, né? A vida tinha que ser mantida, para que a glória de Deus seja realçada, elevada às alturas, ao entender que é dele que vem a provisão. Amém? Em toda a história humana, para os crentes e para os descrentes, para quem serve a Deus e para quem não serve, todos desfrutam do bom e do melhor, né? Mas o crente deve fazê-lo com gratidão. Versículo 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus plantou um jardim. Por que Deus plantou esse jardim? Eu creio que para alimentar, para sustentar o homem, primeiramente, claro. E segundo, como Deus é o modelo, é o exemplo de todas as coisas, Ele queria ensinar para o homem, talvez, isso aqui é uma conjectura interessante, mas talvez para motivar o homem a fazer o que Deus fez, como diz Efésios, né? Sede meus imitadores, sede imitadores de Deus como filhos amados, né? O jardim do Éden podia encher os olhos de Adão e Eva e motivá-los a dar continuidade no plantio, porque eles viram que era possível um jardim plantado, porque aqui foi plantado, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Ou seja, daqui a pouco vai falar do rio Tigre, do rio Eufrates, né? Talvez lá na margem oriental do rio Eufrates, lá na terra de Sadã, tá certo? Ali, o jardim do Éden dizem os historiadores e os arqueólogos que o jardim do Éden foi lá. Tá certo? Incrivelmente, é o lugar mais turbulento que existe na face da terra, certo? Aí, como Deus fez isso? Do solo fez, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, né? As pessoas costumam pensar na vontade de Deus negativamente, né? Esperar no Senhor, diz o jovem, esperar no Senhor para Ele me mostrar a moça com quem eu devo me casar, é lastimável, porque Ele vai me dar uma moça bem feia, bem... entendeu? Que eu não vou agradar dela, né? Então engana-se, né? Deus, desde o início, pensou em agradar os nossos olhos, em agradar o nosso paladar, né? Por isso que Ele criou tudo que é bonito e saboroso lá no jardim do Éden, porque diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá também. As duas árvores serviam como desafio ao homem, já que Deus era assim tão bondoso que se importava com a alegria dos olhos e com a alegria do paladar e do nosso estômago.
Então, a árvore da vida estava ali, e aqui eu não estou viajando não, certo? A árvore da vida estava ali, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava ali no jardim. Para quê? Para servir de desafio ao homem a desejar e efetivamente cumprir a sua missão de também ser agradável a Deus. Nós fomos criados e tudo Deus criou para sermos agradáveis a Deus. Deus nunca tensionou que o homem agradasse a si mesmo. Quem nos agrada é Deus, e nós agradamos a Deus fazendo tudo o que Ele manda, fazendo tudo do jeitinho que Ele quer, fazendo tudo de modo que Ele goste, que Ele ame e que Ele possa dizer: muito bem, servo bom e fiel. Amém? Porque também está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso a gente não deve esquecer quando nós lemos quando nós lemos sobre o amor de Deus. Então, nós desfrutamos dessas coisas com o coração, com a alma, o espírito e com o rosto, né? Porque a alegria e a gratidão transparecem no rosto. Quando eu vejo um crente de cara amarrada, é ingratidão. Pode julgar à vontade, eu lhe autorizo. Cara amarrada, os incrédulos falam: cara amarrada é fome, não tenho medo de cara feia. Não, cara amarrada não é fome, não. Muitas vezes o caboclo tem tudo na vida e chega na igreja com a cara amarrada. É proibido chegar na igreja com a cara amarrada. Antes de vir à igreja, olhe para o espelho e treine até você dar uma gargalhada de felicidade. Amém? Por isso que eu postei lá: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria, meus irmãos, é sinal, alegria no Senhor é sinal de gratidão ao Senhor. Aí, mais um jardim precisa de água, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontraram lá o bidelo e a pedra de ônix. Aí você pergunta: por que Deus criou ouro? Né? Para enfeitar? Ele estava pensando na economia. Há muito tempo a economia das nações é baseada em ouro, né? Com exceção do Brasil, que dizem que o lastro não é ouro, mas a maioria das nações o lastro econômico é ouro, porque não se fabrica moeda se não tiver ouro ou outro método que suporta aquele tanto de moeda. Então, o tesouro nacional é composto de ouro. Tá certo? Então, Deus pensou em tudo, até na riqueza da humanidade. O homem não nasceu para ser miserável. Não estou pregando aqui a doutrina da prosperidade, não. Eu estou pregando aqui a bondade de Deus até nisso. É claro que o homem é rico, como Abraão, como outros, né? Como Onésimo não, como é que chamava o patrão de Onésimo? Como Filemon, né? E tantos outros, segundo a soberania de Deus, né? O pobre sempre existiu, mas o miserável não sempre existiu. O miserável é uma consequência do pecado, com certeza, né? O extremamente miserável, né? Ou do pecado dele, ou do pecado dos outros. Por exemplo, a má distribuição de renda é um pecado, certo? Quando tantos têm tantas riquezas e outros têm nada por causa da ganância e do pecado. E pior ainda, não se importa em distribuir essas riquezas.
Porque quando Deus, na economia de Deus, meus amados irmãos, quando Deus nos dá mais do que necessitamos, é porque Ele está pensando nos pobres, nos necessitados, está pensando na igreja, está pensando nos missionários. Então havia ouro lá, nesse braço do rio que saía do Éden. E diz aqui mais, o ouro dessa terra era bom, né? Porque Deus só faz coisas boas. Amém? Deus é bom. Quando nós somos bons, por isso que é importante ser bom, né? Pessoas ruins é uma fonte de coisas ruins, né? Pessoas ruins só brota do seu coração mágoa, rancor, ressentimento, ódio, mesquinhez, pão-durice, principalmente com a igreja de Deus, com os missionários, com o reino de Deus, mesquinho, né? Pessoas ruins, e com os irmãos, porque não se importa em ajudar um irmão que naquele momento está precisando. Então ele segura com medo, porque não tem fé, ele segura com medo de faltar para ele lá adiante. Pessoas ruins, brota coisas ruins do seu coração, da sua vida, mas do coração de Deus é de esperar sempre que venha coisa boa, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou no primeiro ponto ainda da pregação, mas chego lá. Vamos lá, vou ler rapidamente agora. O segundo rio chamava Gion, é o que circunda a terra de Cush. Não vamos entrar nesse assunto. O nome pelo menos não estamos fazendo, a minha intenção não é dar aula de geografia nem de ciência, né? O segundo rio, mas falaremos quando a geografia favorecer a mensagem que é gratidão pelas coisas que Deus nos deu, né? Quando a ciência favorecer a mensagem da gratidão ao desfrutar das coisas de Deus. O terceiro rio, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Os dois primeiros rios não se fala muito, eu não fiz nenhuma pesquisa para ver hoje em dia como é que eles se chamam, né? E se eles ainda existem, se não secaram, que eram braços que partia do rio que saía do Éden. O rio Tigre e Eufrates continua sendo um dos grandes rios do Oriente longínquo, né? Aí, no versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí o homem, até mesmo por gratidão, tem coisa que a gente faz por gratidão, tem tarefas que a gente faz por gratidão, tem obras que a gente faz por gratidão. Então, com certeza, Deus colocou o homem ali naquele jardim pronto e acabado, né, com todo tipo de árvores frutíferas, né, e colocou o homem ali para desfrutar e para ser desafiado a dar continuidade. E certamente, se o homem desse continuidade a despeito do pecado, graças a Deus, o homem deu continuidade com certas dificuldades que veio do pecado, porque agora já não era, a terra já estava amaldiçoada, conforme nós veremos mais para frente, e mesmo com certa dificuldade, o homem conseguiu dar continuidade, motivado por Deus, desafiado por Deus e também pelo seu estômago, porque, como diz o livro de Provérbios, o homem trabalha, o estômago do homem o impele a trabalhar. Então é isso, irmãos. Aí ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, mas lhe deu instrução, lhe deu uma instrução.
E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é um pé de maçã, a gente não sabe ainda qual o nome, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim como nós sabemos a árvore da vida, o que era, né? Simplesmente Deus chamou de árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus disse, e lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A ordem é clara, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus deixou muito claro o homem, a decisão de comer. O homem, aqui Deus criou o homem semelhante a ele, a sua imagem e semelhança, exatamente porque, como Deus, o homem tem poder intelectual de cognição, né, de aprender, desenvolver conhecimento, e também Deus criou o homem com emoção, né, para que ele também desfrutasse, tivesse prazer e alegria nas coisas que Deus criou, mas também tristeza quando as coisas deram errado, né? Mas também criou o homem com volição, poder de decisão, né? Fazer ou não fazer. Isso não significa exatamente, embora tenha algum grau, não significa exatamente livre-arbítrio, né? A gente não pode confundir livre-arbítrio com livre-agência, né? Livre-agência é o poder de decidir fazer ou não fazer, certo? Mas livre-arbítrio significa que o homem tem poder de decidir, de escolher entre o bem e o mal, né? Principalmente depois da queda, o homem não mais teve capacidade de escolher entre o bem e o mal. Depois que Adão pecou, como nós vamos ver na exposição do capítulo 3, o homem enfraqueceu a livre agência e perdeu o potencial de fazer ou não fazer o bem ou o mal. Agora o homem entrou numa queda d'água. O homem caiu numa queda d'água. Já ouviu alguém cair no rio e cair numa queda d'água e no meio da queda d'água conseguir voltar atrás? Nunca vi. Uma vez que você cai na queda d'água, numa cachoeira, vai embora. Aconteça o que acontecer. Normalmente a morte. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles caíram numa cachoeira do pecado. Não tem retorno mais. Não tem retorno mais. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Bom, agora o terceiro ponto, ou como eu estou falando, a terceira mensagem desta mensagem, a mensagem que Deus deseja que você nunca esqueça, nunca deixe de confiar, é: assim como cuidou de Adão e Eva, nossos primeiros pais, Deus vai cuidar de você também com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo afinco, de modo que não lhe faltará provisão. E o terceiro ponto para fortalecer essa mensagem no seu coração é: como crente, meu amado irmão, você deve valorizar a família. Olha, o primeiro ponto foi valorizar a vida. Terceiro agora é valorizar a família, pois através da família que Deus coloca ordem e organização em tudo o que Ele criou. Então, ao estudar sobre a família,
a criação da família, a gente pode ver esse propósito de organização das coisas que Deus criou. Porque as coisas que Deus criou, Ele já criou organizada. Mas o homem tinha que conservar a organização das coisas que Deus criou. Às vezes uma coisa está organizada e vem alguém lá e bagunça tudo. Não foi esse o propósito de Deus. Por isso Ele Ele criou a família. E aqui está no versículo 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus, olha, depois de criar tudo, né? Depois de fazer provisão para tudo, a bondade, o cuidado, o amor de Deus, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem lhe desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Até aqui. Então Deus criou a família, certo? Com o propósito de organização. Note que o versículo 19 e 20 está entre a criação da família, né? Aí Deus precisava criar a família. Então, antes de chegar à família, Deus pensou em organizar as coisas primeiro. E ao chegar à família, juntos iria dar continuidade a essa organização, né? Organização que já tinha em Deus, né? Desde o começo, né? Mas como Deus quer que nós participemos da sua obra, isso está em toda a Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, né? Que Jesus poderia enviar os anjos para pregar o Evangelho, mas quis Deus nos salvar e nos fazer servos dele para servi-lo na evangelização dos outros semelhantes a nós, né? Então, aí Deus mandou que o homem organizasse as coisas, e a principal aqui foi dar nome aos animais, né? Essa passagem 19 e 20, esses dois versículos, mata de uma vez por toda o mito do homem da caverna, certo? Não existiu homem de caverna, certo? O homem da caverna não tinha conhecimento nenhum. O homem que Deus criou, já criou com conhecimento, né? Há alguns filósofos que perguntam, que os filósofos, a maioria, trabalhou a teoria do conhecimento. E há alguns deles que perguntam, o homem é uma tábua rasa? Ou ele já veio com conhecimento, né? Ele já tem esse potencial de conhecimento. Não, o potencial eles não negam, eles só negam que o homem tinha algum conhecimento na sua origem, né? Alguns eles discutem muito isso, né? O homem é uma tábua rasa, a criança nasce sem nenhum dado na cabeça, né? Aí esse versículo resolve esse problema. O problema é que os filósofos jamais vão à Bíblia. Eles falam na revelação, mas não
como eles são filósofos, filósofo quer dizer amante da sabedoria, no seu amor pela sabedoria, na sua paixão, né? E ele chega a falar dessa paixão pela sabedoria como relativa ao deus grego chamado Eros, porque o erotismo é uma paixão muito forte no homem. Eles transmitem esse erotismo para a filosofia. Então, o filósofo, ele é mais do que amante da sabedoria, ele é mais do que apaixonado pela sabedoria, ele está erotizado pela sabedoria. Só que deixaram de consultar a fonte da sabedoria. Então, o que mata o mito do homem de caverna. Deus já criou o homem com conhecimento. Um homem de caverna não ia chegar um animal todo pintadinho de preto e amarelo, aquela cauda longa, aquela cabeça pequenininha, né? A cabeça do tigre é menor do que o corpo, né? E é tão lindo, né? E ele com a inteligência, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Lembra-se? O que é a imagem e semelhança de Deus? Dentre muitas coisas, né? Até mesmo o corpo, né? Há quem diga que o homem não tem, que o corpo não reflete a imagem de Deus. Então, por que as teofanias, né? Teofania é atribuir partes membros do corpo humano a Deus. Por que a Bíblia diz que Deus tem olhos, nariz, ouvido, mão, né? Então tem alguma coisa aí, é inexplicável, a gente não entende tudo isso aí ainda não, mas pelo menos diz que Deus deu volição, emoção e intelecto ao homem. Aí ele veio e organizou o Jardim do Éden, né? Para dar continuidade à organização do Jardim. O Jardim do Éden foi o protagonista da organização das coisas que Deus criou. A partir dali que o homem ia ver como se organiza, como se mantém, como se preserva o meio ambiente. Aí, então, meus irmãos, como crente, você deve valorizar a família, pois foi através da família que Deus colocou ordem e organização em tudo que Deus criou, e é até hoje, né? Quando a família é desorganizada, é desestruturada, o que acontece com a sociedade e com tudo que preenche a sociedade, com tudo que seria bom para a sociedade. Aí aquilo que seria bom para a sociedade, quando a família se desorganiza, aí pronto. Por isso que o crente deve procurar conhecimento, né, de família, né? Eu não vou entrar aqui no assunto, mas bem que poderia, né? Cabe, mas não há tempo. Mas vocês já estão carecas de saber como funciona uma família cristã. É isso. Então pesquise, vai na Bíblia, vai no Novo Testamento, vai no Velho Testamento. Como funcionava a família de Abraão, como funcionava a família de Jacó, como funcionava a família de Davi, qual eram os problemas que existiam, como eles solucionaram os problemas, né? E a ordem se manteve da criação de Deus, porque Deus criou a família para isso. Aqui não precisa esticar muito, né? Mas vamos ler apenas o versículo 18 aqui e entender, para a gente alicerçar a família. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui é porque Adão olhou, deu nome para os animais, mas aqui diz que, parecendo até uma lamentação de Adão, porque o versículo 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos. Então, certamente, Adão falou: esse é um tigre, mas aquela é uma tigresa. Esse é um tigre,
mas aquela é uma tigresa, entendeu? Certamente Deus, ele viu que para cada animal macho correspondia uma fêmea, né? Até dizem que tem mais mulher do que homem, né? E os sambistas cantam que tem lugar que dá 10 mulheres para cada homem. E no Nordeste dizem que isso agrava, né? Porque os homens vêm tudo para o Sul trabalhar, tudo para o Sudeste, né? Eu não sei se há fundo de verdade, mas Deus criou contadinho, né? Agora, é claro que podia sobrar alguns, porque existiam os eunucos, né? E as mulheres que Deus não queria que elas casassem, sei lá. Mas de forma geral, né? Deus, Adão olhou uma fêmea, para cada macho corresponde uma fêmea. E aí o versículo 21 diz, aí o versículo 20 diz, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Aí para aqui, caberia uma reticência aqui, mas colocou um ponto e vírgula. Para o homem, porém, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Que poderia ser dito também assim, mas para o homem, coitadinho, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aí, mas Deus tinha pensado em tudo. E o versículo 21 diz, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Que bênção, né? Então é isso. Valoriza a família. Agora, por que esse apelo para valorizar a família? Porque não estão valorizando a família de todo jeito. Não é só a ideologia de gênero que está desvalorizando, que é uma tentativa do diabo, genealogia de gênero. Até tem na internet, as pessoas já mudaram. Eu assustei que era um site evangélico, né? Dizendo, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Aí mudou de gênero para Gênesis. Nesse caso eu também sou, né? A favor da ideologia de Gênesis. Mas, irmãos, não é só a ideologia de Gênesis que está matando, destruindo a família. É a bebida alcoólica, é a violência, é a indiferença entre si, a falta de amor, né? É o rancor, é a parente do rancor, a mágoa, outro parente do rancor, a amargura, outro parente do rancor, o ressentimento, outro parente do rancor, a frieza, né? E o exacerbado amor próprio, que está destruindo a família. Mas, acima de tudo, a falta de Deus. A família que não busca a Deus está fadada à destruição, de uma forma ou de outra. É aí que o crente valoriza a família. Você vai abandonar tudo isso que eu falei que destrói a família. Entre os crentes não tem problema com a ideologia de gênero, né? Embora os seus filhos estão nas escolas aprendendo isso. Mas, como a educação é feita em casa, é responsável do pai, você não deve se conformar com o ensino de ideologia de gênero nas escolas. Quando chegar, é compromisso paterno hoje. Chegou da escola, filho, o que você aprendeu na escola? Pai, hoje foi o dia da equação de segundo grau. Hoje nós aprendemos história da filosofia. Hoje nós aprendemos química, física e aprendemos português. Só isso? Só isso, filho? Só. Se ele falar, e a professora de
não sei nem qual é a matéria. A professora de educação para a cidadania. Aliás, professora de educação para a cidadania. Falou que menino não nasce menino. Ele nasce menino, mas depois ele nasce com potencial de escolha. Aí depois ele pode escolher ser menino ou ser menina. E menina não nasce menina. Ele nasce com potencial de escolha. Aí, à medida que ele vai entendendo as coisas, ele escolhe se é menina ou menino. Aí, meu irmão, quem tem filho pequeno, e aqui eu estou falando para muita gente que vai ver essa pregação, tem filhos pequenos, então você vai ter que ser um super pai. Né? Você não pode ser aquele pai indiferente que joga tudo nas costas da esposa. Minha esposa faz isso. Esse negócio de lição de casa, esse negócio de perguntar como foi na escola para o filho, né? O que sua professora disse, né? É coisa de mulher. Então, Deus vai pesar a mão sobre você pela irresponsabilidade. Tá certo? E valorizando a família, dessa forma como Deus criou a família. E, por último, meu amado irmão, como crente você deve respeitar. Aqui agora você está na raia do respeito e do desrespeito. A composição da família, conforme Deus estabeleceu desde o primeiro dia de Cristo. Aqui entra a questão da genealogia de gênero, né? Certo? E do homossexualismo, certo? E lesbianismo, e outras ramificações dessa distorção, para não dizer contorção da família, da composição da família. Então, veja que desde o início, Deus criou Adão e Eva, embora o nome Adão não aparece aqui, mas há comentadores que crê que o nome Adão está embutido na palavra homem, porque a palavra homem tem origem da terra vermelha, e a palavra Adão significa terra vermelha, né? Então, Deus criou desde o início o homem e a mulher. Aliás, no começo fala macho e fêmea, certo? Então você não pode mudar a composição da família, como Deus criou desde o início. Então, a palavra de Deus exige respeito para com a composição da família, tal como Deus a estabeleceu desde o primeiro dia. Né? Família, a ideia de família não tem que ter filhos, mas inclui os filhos, é claro. Né? A família, um casal sem filho é família. Né? Um casal com filho é uma família grande. Tá certo? Então essa é a composição, eu estou enfatizando o casal, porque família não é só os filhos, um casal com filhos. Família é o casal. Né? Família começou com um casal, macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Eva. Amém? Isso nem precisa argumento, mas eu vou ler aqui a passagem que diz, versículo 22. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Tá certo? Aqui há muita coisa para dizer, mas basicamente é respeitar
o padrão de família que Deus criou, né? Mas aqui tem uma coisa boa para ressaltar no versículo 3, né? É porque dizem, eu nunca li, mas dizem que no Talmud, um livro de tradição judaica, diz que está escrito que Deus criou o homem e ele estava só, Deus criou a mulher e entregou ao homem como uma bênção, claro, como um presente, né? E o livro de Provérbios diz que quem acha uma mulher achou a benevolência de Deus, né? Tinha um jovem aqui, ele chamava todas as moças de benevolência. As moças da igreja, ele chamava tudo de benevolência. Esse versículo 23 é interessante, porque dizem que no Talmud, o livro de tradição judaica, diz que Deus criou o homem, depois criou a mulher e lhe entregou. Ele levou para casa, né? Aí, uma semana depois, diz que ele voltou e disse para Deus: Deus, essa mulher está me dando dor de cabeça, eu vim devolver. Deus, tá bom, recebeu de volta. Aí diz que uma semana depois, esse espírito está lá: Deus, eu quero ela de volta, eu quero ela para mim, eu não posso viver sem ela. Ainda bem que está no livro de tradição dos judeus, porque Adão foi feliz, rapaz. Adão ficou com os pulmões cheios de gratidão, e ele disse assim, e disse o homem, eu podia imaginar Adão lá nessa hora, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, né? É igual a mim, né? Tem o meu DNA, né? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará, eu vou dar o nome para ela de varoa, né? Porquanto do varão foi tomada. Que felicidade, né? Foi tomado da costela para ficar do lado, né? Ser auxiliadora, idônea. A palavra idônea aqui quer dizer capaz, inteligente, sensata, acima de tudo, sensata. Quantas mulheres não têm tirado os homens, o marido, de um desastre, de uma tragédia, né? Homens que ouvem a mulher, né? Eu conheci um pastor Sérgio de Graça, ele já morreu, e numa pregação para jovem ele disse: quando a mulher lhe mandar fazer uma coisa, pense 10 vezes e diga não. Ele foi muito exagerado, né? Até pensar 10 vezes, sim, mas ser programado, né? Porque tem marido, assim como tem pessoas mesmo de igreja, que são programados para dizer não concordo. Não, tem que pensar sim, porque pensar 10 vezes ou mais, porque quando você tomar a decisão sob sugestão de sua mulher, a decisão não é mais dela. A bondade de Deus diz que se você acertar na decisão, o ônus é para os dois. Oh, que bom! Foi minha mulher que me mandou, né? Que me deu essa sugestão, né? Mas não como o homem que chegou numa fila, tinha 2 filas, né? Aí um disse, aí uma fila era quilométrica, e outra fila só tinha 2 ou 3, aí, por que está, perguntou na fila grande, por que essa fila está grande e aquela está pequena? Não sei. Eu falei, então eu vou lá ver. Chegou lá, perguntou para um dos que estava na fila, por que você está nessa fila pequena e não naquela grande? Ele disse, não sei, minha mulher que mandou ficar aqui. Não pode ser assim, né? A mulher mandou, você já sai correndo. Não. A própria mulher, quando dá uma sugestão inteligente, e ela é sensata, ela dá tempo para o marido pensar. Ela não fala em cima da hora, ela fala antes, para o marido pensar, né? Tá certo? O pastor
da igreja de Morumbi, não sei nem se ele é vivo. Ele fez transplante de coração. Quando eu estava fazendo o mestrado na Palavra da Vida, no intervalo lá, passaram um vídeo que ele mandou lá dos Estados Unidos, e ele disse, me perguntaram por que eu vim fazer transplante nos Estados Unidos. Aí ele era muito brincalhão, ele é palmeirense, né? Ele disse, eu vim porque lá no Brasil eu corri o risco de receber um coração corintiano. Isso foi a justificativa dele, mas era brincadeira, né? Aí ele dizia que... ele disse que o marido chegou em casa e a mulher disse... olha, o marido já chegou com a decisão. Vamos tirar os nossos filhos da escola. Era uma escola cristã. Por razões políticas, ele queria tirar os filhos lá da escola. Aí a mulher disse, mas não, faça isso não. As outras escolas, nossos filhos vão correr mais risco de mau exemplo, lá tem pessoas até drogadas, as professoras antigamente faziam isso. As professoras fumam na sala de aula, né? Colegas bebem bebida alcoólatra. Se eu for, não vamos tirar não. Aí ele saiu para trabalhar, pensou 10 vezes mais, na volta disse, eu estava pensando, não vamos tirar os meninos lá da escola não. Essa é a mulher idônea, né? Aí, não sei se foi o mesmo pastor Eri Veloso que ensinou. A mulher idônea dá um conselho, dá uma sugestão, mas conclui, você que sabe. Isso dá também motivação para o marido, né? E Deus abençoa, e também Deus abençoa o marido. Por outro lado, ele conta também, parece que é ele que conta, também o pastor Eri Veloso, que o homem chegou em casa com uma televisão de 50 polegadas em casa. Surpresa! A mulher ficou triste, chorou, né? Chorou porque na casa dela os lençóis eram tudo furado e rasgado. Era tempo de frio lá em São Paulo, os cobertores estavam acabados, o colchão já estava cheio de ácaro e todo chorado. O cabra vai lá e traz uma surpresa de uma televisão de 50 polegadas. Aí aí isso gera falta de harmonia, porque também é falta de respeito. A falta de respeito gera a falta de harmonia. A falta de harmonia gera falta de organização, e a falta de organização leva a decisões erradas, né? Ele podia, antes de fazer essa surpresa, tem surpresa que não é surpresa para a esposa. E muitas vezes, e quando os filhos são inteligentes também, que a maioria dos filhos são simplesmente consumidores. Quando eles não são consumidores, eles são inteligentes e raciocinam junto com o pai e a mãe, isso desagrada até os filhos. Por isso o melhor é sentar junto com o pai, mãe e filhos e orar junto. Olha, estou pensando em comprar uma televisão de, não sei nem, não entendo de polegada, de 1000 polegadas aí. Aí, o que vocês acham? Aí vai ouvir, aí filho e filha e um grito lá, não pai, que isso? O nosso colchão. Aí a casa toda destelhada, vazando água. E só vendo neguinho gritando de lá para cá. Aí ele vai pensar, tá vendo? Entendeu? É assim que harmoniza qualquer lugar, é com respeito, compartilhando, pedindo conselho, pedindo ajuda, né? E até quando não pede o conselho, considerar o conselho. Então, meus irmãos, como crente, você deve respeitar a composição da família conforme Deus estabeleceu desde o primeiro dia da criação. O homem que não é o machão e a mulher que não é a feminista, né? E qual é a diferença entre feminista e feminina, né? A mulher deve ser e conservar-se feminina.
mas nunca feminista. Certo? O que quer dizer feminista? Independência do homem. Mulher nunca foi e nunca será independente do seu marido. E vice-versa. E o homem, o marido, nunca foi e nunca será independente da sua esposa. Machismo é independência. Assim como feminismo é independência. E Deus não criou a independência. Quando Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então Ele criou um casal de macho, fêmea, Adão e Eva, homem e mulher, para viver neste padrão, sem mudar. Não tem nenhuma autorização para mudar. A tentativa de mudar é pecado, diz lá Romanos capítulo 1, versículo 18, até o final. E para manter, né, a estrutura familiar e ser uma bênção para a sociedade. Então, valorizar a vida, ser grato ao desfrutar das coisas criadas, valorizar a família, como Deus criou, e respeitar, e é termo de respeito, respeitar o casal, o padrão de casal, homem e mulher que Deus criou. Amém? Para encerrar aqui, eu vou ler rapidamente a conclusão, as considerações finais e dizer para vocês o seguinte: a mensagem que Deus deseja que você nunca esqueça, nunca deixe de confiar é: assim como cuidou de Adão e Eva, nossos primeiros pais, Deus vai cuidar de você também com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo afinco, de modo que não lhe faltará nenhuma provisão. O que você necessitar, Deus dará. Isso está garantido lá, aqui no capítulo 2 de Gênesis. Portanto, esta passagem da Escritura inspira confiança em Deus. Após ouvir esta pregação em Gênesis 2, você deve saber que desde o princípio não vemos Deus criando apenas todas as coisas, mas principalmente criando provisões para a manutenção, para a conservação da vida na terra enquanto ela durar. Amém? Que Deus nos abençoe.